Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que fala. Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo. Espero que esse vídeo te ajude a crescer no seu relacionamento com Jesus, porque esse é o único objetivo do canal. A gente sempre tenta trazer algumas reflexões, algumas dicas, enfim, de livros, playlists de oração, tudo mais, justamente para te ajudar a te impulsionar a buscar Jesus por você mesmo e crescer no seu relacionamento com Ele e às vezes refletir como está o seu relacionamento com Ele. Então hoje eu queria falar com você uma coisa interessante. Em 1 Samuel, no capítulo 2, eu vou ler o versículo 12, vai dizer o seguinte, ó. Os filhos de Eli era o sumo sacerdote da época, eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. E aí começa a falar algumas das coisas ruins e coisas más que os filhos de Eli faziam. No versículo 17 vai dizer assim, ó, era pois muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, aqui é o primeiro contraste daquilo que eu quero para trazer para você. Filhos do sacerdote que faziam coisas que desagradavam a Deus, coisas que atraíam a ira de Deus. E aí, de repente, surge um outro personagem nessa história, se é que assim a gente pode chamar, Samuel. Vai dizer no versículo 18 de 1 Samuel capítulo 2. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e a sua mulher e dizia que o Senhor dê a você filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Então, se você não sabe, bem rapidinho, Ana, que é a mãe de Samuel, ela não podia ter filhos, ela era estéril, e ela ora ao Senhor, o Senhor ouve a oração dela, ela fala que se ela tivesse um filho, ela iria entregar ao Senhor, e esse filho é o Samuel, que iria ser o futuro profeta Samuel, então ela tem Samuel e entrega ao Senhor. Então aqui nós temos duas realidades diferentes. Filhos de um sacerdote, atraindo a ira de Deus, e o filho de uma mulher estéril que fez uma oração, servindo, ainda jovem, ainda menino, ministrando, servindo ao Senhor. Então o que eu quero olhar, a primeira coisa com você é o que? A realidade da onde você vem, ela pode influenciar a sua vida, tanto para o bem ou tanto para o mal, mas ela também pode não ter influência sobre sua vida. Então assim, dependendo de onde você veio, talvez você fale assim, já ouviu falar, eu nasci em berço evangélico. Isso não quer dizer nada. Os dois filhos de Eli talvez seriam um exemplo dos nossos dias de pessoas que nasceram em berço evangélico, que estavam dentro da igreja, fazendo as coisas para Deus, em nome de Deus, mas atraindo a ira, porque eles estavam fazendo completamente em pecado. Então nós temos o Samuel, que talvez o improvável, ainda que ele nasceu debaixo de oração de sua mãe, mas ele veio de uma família sacerdotal improvável, que não existiria, mas ele se torna um profeta por causa do posicionamento da mãe dele e do posicionamento dele depois, Deus escolhe ele. Então nós precisamos entender que o ambiente da onde nós fomos gerados, ele pode nos transformar para bem ou por mal, mas ele não determina o nosso futuro. As nossas atitudes vão determinar o nosso futuro. Nós podemos transformar a nossa realidade. Talvez você venha de uma realidade pobre, talvez você venha de uma realidade de pouco estudo, talvez você venha de uma realidade de ser filho ou filho de pastor. Não importa a realidade que você vem, mas você pode tomar direções, passos em direção ao propósito de Deus e pode transformar todo o seu passado. Hoje, pela graça de Deus, o meu passado tem sido todo transformado pelas escolhas que eu tenho feito. Então esse é o primeiro passo, primeira reflexão que eu queria pensar com você. A segunda reflexão que eu queria pensar com você é que, ainda que existia esses filhos do sacerdote Eli, fazendo as coisas que desagradavam a Deus, Samuel estava buscando agradar a Jesus. Hoje nós estamos, isso é um reflexo um pouco da nossa geração, de pessoas dentro das igrejas sendo expostas com pecados, com coisas horríveis, ou talvez você conhece pessoas que frequentam a igreja, que faz um monte de coisa que você entende que não deveria fazer, e a verdade é que elas não devem ser nem desculpa, nem motivo de desânimo na nossa vida.
Você e eu podemos ser diferentes, nós podemos fazer a diferença. Então, o meu convite para nós é: vamos fazer a diferença, vamos ser diferentes. Os meus amigos não oram, não tem problema, eu vou orar. Mas os meus amigos estão há 25 anos na igreja e eles nunca leram a Bíblia toda, não tem problema. Eu estou há 3 anos, eu vou buscar, eu vou ler todo ano a Bíblia, eu vou fazer algum plano devocional. A verdade é que nós podemos escolher ser diferentes. Samuel escolhia ministrar ao Senhor diariamente, ele estava ministrando a Deus, enquanto os filhos do sacerdote que deveriam carregar esse legado do pai, eles estavam destruindo tudo por causa dos seus prazeres, das suas escolhas. Samuel estava fazendo diferente. Então eu e você não temos desculpas, nós não somos reféns do nosso passado, da onde nós viemos, e não é porque existem outras pessoas fazendo da maneira errada que nós vamos fazer da maneira errada. Não use outras pessoas de desculpa, outras pessoas de muleta. Assuma a sua responsabilidade, busque a Deus com as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, busque a Deus com tudo que Ele te deu, não olhando para o outro. E o terceiro ponto que eu queria olhar com você, se você é pai ou mãe, para você olhar nessa perspectiva. Até mais para frente aqui um pouquinho, no versículo 22, vai começar a falar um pouquinho da repreensão de Eli aos filhos dele. Fala assim: Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro, e disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não há boa fama esta que ouço. Não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro, mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura no favor do Senhor e dos homens. Então, a gente vê Eli esboçando uma repreensão, mas nós sabemos pela história que ele tentou meio que passar o pano, se a gente pode usar numa linguagem mais jovem do dia de hoje. Ele foi um pouco frouxo. Ele não foi tão firme quanto deveria. Ele deveria ter disciplinado os filhos dele mais. Ele deveria talvez ter tirado eles do sacerdócio, ter feito alguma coisa. Não tinha como ele estar ouvindo todas essas coisas, falando que os filhos deles estavam deitando com mulheres na porta do templo. E ele falou assim: não tem problema, deixa eles continuar ministrando, deixa eles continuar. Não, nós como pais, nós precisamos pegar firme com os nossos filhos. Nós precisamos apertar os nossos filhos quando tem a ver com as coisas de Deus, com o caminho de Deus. Nós como pastores, como líderes, nós precisamos olhar para as pessoas que estão dentro da nossa comunidade. E a gente precisa pegar um pouco pesado. Não dá, nós não podemos tá devendo 5, 6 mil para as pessoas e estar lá na igreja exercendo alguma coisa. Nós não podemos estar pecando, vivendo pecados conhecidos declaradamente e estar lá na igreja fazendo as coisas. Nós não podemos. Nós somos pecadores. Nós pecamos, mas nós estamos lutando para vencer o pecado, estamos confessando, nós estamos sentando em mesas, pedindo perdão, falando: faz alguma coisa, me ajuda, se necessário me afasta, me tira, mas não deixa a presença de Deus, não deixa o Espírito Santo sair de mim. É a oração que Davi fez no Salmo 51. Mas nós precisamos pegar firme com as pessoas que estão debaixo de nós, sejamos nós pais ou pastores ou líderes ou mães. Nós precisamos pegar firme com as pessoas, porque as coisas de Deus são sérias, senão nós estaremos contribuindo para aquelas pessoas serem destruídas e trazerem destruição para o meio do povo, pecado para o meio do povo, coisa que Deus abomina. Mas por outro lado, nós podemos ser como Ana também, podemos ser mães e pais que oram pelos nossos filhos, que buscam a Deus em favor dos nossos filhos, que tentam dar destino. Fala que toda vez ela preparava as vestes sacerdotais do pequeno Samuel e levava para ele, uma vez por ano que ela via ele, ela levava essas vestes para ele. Então, o que nós como pais temos feito para os nossos filhos, para eles engrenarem em Deus, para eles buscarem Deus? Talvez você é pai, você não comprou uma Bíblia para o seu filho, você não comprou um livro para o seu filho, você não abriu mão no futebol para poder tentar ensinar a Bíblia para o seu filho, você não tentou fazer um culto dentro da sua casa com o seu filho. O que você, pai ou mãe, tem feito com o seu filho? Às vezes é mais fácil você trabalhar, ter 2 empregos, trabalhar 16 horas por dia e colocar o seu filho no futebol, na natação, no inglês e um monte de coisa, levar o seu filho no shopping, para o seu filho ficar lá fazendo alguma coisa, você ficar no celular e você não ser intencional na vida dele com Deus. Então eu queria dizer para você, pai, mãe, seja intencional na vida do seu filho com Deus. Ore por ele.
interceda por ele, imponha suas mãos sobre ele, ensine a Bíblia para ele, ensine o Evangelho para ele, ensine o que é a graça de Deus para ele, ensine ele a buscar Jesus, deixe ele te ver buscando a Jesus, deixa ele mergulhar nisso com você. Não seja um frouxo como Eli, não passe o pano para as coisas erradas que o seu filho fizer, mas também não deixe de incentivar, não deixe de ofertar possibilidades, ferramentas para o seu filho crescer e ir mais longe que você em Deus. Então, assim, a gente podia falar de muito mais coisas aqui, mas vou só recapitular para gravar essas 3 coisas para você. Da onde você veio pode determinar a sua vida para o bem ou para o mal. Mas as suas atitudes pode fazer com que aquilo tenha ou não tenha influência. Se aquilo foi uma coisa boa, você consegue dar continuidade àquilo e melhorar aquilo. Se o seu ambiente de onde você veio foi ruim, você consegue romper com aquilo, buscando a Deus, a palavra de Deus. Você não é refém do seu passado. Você também, a segunda coisa que eu falei você não é porque todo mundo está fazendo errado que você vai fazer errado. Não é porque todo mundo não lê a Bíblia que você não lê a Bíblia. Você pode ser diferente. Samuel foi diferente. Deus nos chama para ser diferente. Todos podem, você não. Talvez você já tenha ouvido essa frase, mas a verdade é que é difícil colocá-la em prática. Todo mundo pode jogar o futebol até mais tarde, mas você não. Todo mundo pode jogar o videogame até mais tarde, mas você não. Todo mundo pode fazer um monte de coisa de qualquer jeito dentro da igreja, mas você não. Eu e você precisamos ser diferente. E a terceira coisa se você é pai, se você é líder de alguém, não seja frouxo. Tente não ser frouxo, se esforce, porque você vai estar colocando em risco a vida daquela pessoa e do povo de Deus. E seja um pai, uma mãe que dê destino, que traga ferramentas na vida do teu filho para ele buscar a Jesus Cristo. Entre no seu quarto, feche a porta, peça oração, peça ajuda a Deus através de uma vida de oração, de busca na palavra de Deus. Não estou falando sobre teologia, não estou falando sobre ser um perito em leitura, não estou falando sobre religiosidade, eu estou falando sobre ter um relacionamento com Jesus todos os dias. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Espero que esse vídeo te abençoe, te ajude a continuar crescendo no seu relacionamento com Deus. Se esse canal tem te abençoado, se inscreve, deixa um comentário, ajuda esse canal a continuar crescendo, compartilhe com as outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.